Paula adora fotografar animais. Em passeio a um parque, ela tirou várias fotos. Mais tarde, quando chegou em casa, resolveu organizar as imagens. Mas como fazer isso? Ela então percebeu que poderia classificar os animais de diferentes maneiras. Por exemplo, dividir entre animais domésticos e selvagens. Ou então, pela forma com que se locomovem, terrestres, voadores ou aquáticos. Ou ainda, dividi-los entre mamíferos, insetos, aves e peixes. A escolha de como classificar vai depender de como Paula quer entender esses animais. A classificação é um recurso muito importante para entender um determinado assunto. O governo faz a mesma coisa para compreender, organizar, planejar e fiscalizar melhor suas contas. Existem várias classificações para poder analisar as receitas e as despesas por diversos ângulos. São as chamadas classificações orçamentárias. Cada uma mostra um aspecto importante da despesa e da receita. Por exemplo, quem é o responsável pelo gasto, qual é o seu objetivo ou, no caso da receita, qual a sua origem. Uma das classificações utilizadas pelo governo divide as receitas e as despesas entre primárias e financeiras. Essa classificação é importante para avaliar a saúde financeira e o endividamento do governo. Vamos entender isso. O governo tem duas maneiras de conseguir recursos para custear as despesas públicas. A primeira é por meio da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a taxa de emissão de passaportes, ou com os recursos obtidos por meio de concessões, como de estradas, portos e aeroportos. Também entra nesse tipo de receita a venda de ativos, como as privatizações de empresas estatais e outros itens que formam patrimônio público. Nesses casos, a fonte de recursos é chamada de primária, porque o governo não precisa contrair uma dívida para conseguir essas receitas. A segunda forma que o governo tem para obter recursos é exatamente a contratação de dívidas. Estamos falando aqui de fontes de financiamento, onde o governo toma empréstimos para realizar certos gastos. Os empréstimos deverão ser pagos no futuro com juros e encargos. Ou seja, esses financiamentos têm custos e, por isso, são chamados de receitas financeiras. Para você entender melhor a diferença entre a receita primária e a receita financeira, vamos comparar com o orçamento doméstico. Quando recebemos nosso salário ou renda de algum bem, estamos recebendo o que poderia ser chamado de receita primária. Por outro lado, quando usamos o cheque especial ou contratamos algum empréstimo, estamos, na verdade, antecipando uma receita que deverá ser paga no futuro com juros e correção. Essa receita, que tem origem no endividamento, pode ser chamada de receita financeira. Do outro lado da balança, temos as despesas, que também são classificadas em primárias e financeiras. As despesas do governo com pagamento de aposentadorias e pensões, salários do funcionalismo, custeio da máquina pública e obras, por exemplo, são chamadas de despesas primárias. Já as despesas com pagamento de dívidas, tanto dos juros quanto do principal da dívida, são chamadas de despesas financeiras. No orçamento doméstico, as despesas com alimentação, aluguel, educação, saúde ou mesmo com a compra de um carro, desde que à vista, poderiam ser chamadas de despesas primárias. Já os pagamentos de juros do cheque especial, do cartão de crédito e das parcelas de um financiamento podem ser considerados como despesas financeiras. Agora você já sabe, as classificações orçamentárias são muito importantes para entender o orçamento público. Entre as diferentes classificações, existe aquela que divide as receitas e as despesas entre primárias e financeiras. No próximo vídeo, vamos ver como essa classificação permite avaliar as contas do governo. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.